Boa noite, irmãos. Hoje vamos estar dando continuidade na leitura do livro. Deixa eu ver o nome do livro. O livro Os Sete Pilares de um Lar Piedoso. O tema de hoje é uma coisa que eu desejei. Lembrando, irmãos, que os irmãos tiverem algo para falar ou para comentar ou para corrigir, pode interromper, por favor. Também os irmãos, as irmãs tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade. Vamos continuar. Vamos ler. Uma coisa que eu desejei. E também nos diz, naquela passagem que examinamos, no Salmo 27, que Davi tinha uma coisa diante dele. Ele disse: uma coisa pedi ao, ao Senhor, na, ou uma coisa desejei do Senhor, na versão King James. Uma coisa desejei ou pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmos 27, versículo 4. Todos nós conhecemos o final do Salmo 23, onde o salmista diz: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, versículo 6. Podemos pensar nisso em conexão com um glorioso futuro à nossa frente, na casa do Pai. Davi tinha um desejo mais profundo, e seu desejo era que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias de sua vida. Queridos jovens, estamos orando sobre isso? Que possamos ser mantidos em comunhão com que possamos ser mantidos em comunhão com o Senhor e mantidos no caminho de sua escolha. Isso é a única coisa que é mais importante e que está acima de tudo para nós. Como tenho observado os jovens toda a minha vida, acho que posso dizer: amei-os do meu coração, porque certamente tenho visto muitos e muitos começarem tão bem e depois outras coisas e outros interesses aparecerem. Não podemos deixar de dizer, como disse o profeta Jeremias: a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Jeremias 13, versículo 17. Que coisa triste é ver aqueles que permitem que suas afeições e seu coração saiam na direção errada. Não existe aquele propósito único em sua vida. Uma coisa pedi ao Senhor. Salmos 27, 4. E não, e não apenas desejem, queridos jovens, busquem-no.
e não apenas o desejem, queridos jovens. Busquem-no. Dia após dia, faça a oração do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Salmos 16, 1. Não há uma pessoa nesta sala com qualquer tipo de maturidade em idade que não iria apenas olhar para cima e dizer: Eu só agradeço ao Senhor que ele me guardou até aqui. É somente sua graça mantenedora que pode guardar qualquer um de nós, mas temos esse desejo. Queridos jovens, isso é muito importante. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É Eclesiastes 12, versículo 1. E então diz: Todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. Salmos 27, versículo 4. Isto é, o que é que nos manterá? Um senso de dever? Não. Um precioso Salvador, aquele que é totalmente adorável, aquele que nos ama e nunca deixará de nos amar, aquele que é tudo o que podemos desejar e muito mais. Que Salvador nós temos! Que bendita pessoa para preencher e satisfazer nosso coração. E isso foi o que o salmista disse: Quero ver aquela excelência de beleza no meu precioso Salvador. Quero vê-lo como aquele que é o melhor amigo, completamente adorável. Ninguém com ele pode se comparar. Você e eu temos esse desejo? Uma coisa: morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a formosura do Senhor. E então, por que isso vem no final? E aprender no seu templo. Muitos jovens investigam a pergunta ao Senhor o que devem fazer quando se deparam com um problema. Acho que todos nós fazemos isso. Mas por que esperar até entrarmos em um problema? Por que esperar até que tenhamos entrado em uma dificuldade? Tentamos, enquanto viajamos, não olhar para o mapa até chegarmos à estrada errada. Procuremos consultá-lo antes e saber para onde vamos, para não pegarmos uma estrada errada. Queridos jovens, vocês querem tomar as decisões certas? Tudo o que posso dizer então é o seguinte: mantenha-se perto do Senhor, fique perto do Senhor e siga a luz e a sabedoria de Sua palavra, e você não errará. Ele quer guiar você, ele quer dirigir você. Ele está muito mais interessado em sua bênção e felicidade do que qualquer outra pessoa no mundo. Ele te ama tanto que não ficará satisfeito com nada menos que sua companhia por toda a eternidade.
a maravilha de todas as maravilhas para o meu coração é esta: quando eu chegar lá, ele ficará satisfeito. Como ele pode estar satisfeito comigo? Isso é uma maravilha, não é? Mas ele estará. Isso é o quanto ele nos ama. É um amor imutável. Então, eu digo a vocês, queridos jovens, que esta oração, o desejo, no Salmo 27, seja o desejo expresso de nosso coração em nosso caminho aqui. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Isso exige diligência, exige propósito de coração. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Bem, eu creio que se houver esse desejo, então o Senhor vem graciosamente e, como Ele é paciente conosco, Ele quer nos abençoar. Até aí, tudo bem, irmãos? Irmãs? Esse ponto é bem interessante, né, irmão? Nosso desejo, né, como tá no tema. Tem como o irmão subir um pouquinho? Só um resumo, né? A gente vê que é um ponto bem interessante, principalmente para os jovens, né? Que buscam se casar, né? Ter um convívio, um lar cristão, que é esse desejo, né? Uma coisa que eu desejei, né? Como o irmão vem escorrendo no texto, ele cita uma oração, né? Que o salmista, né? Davi tinha feito, né? Que expressa um desejo, né? De estar perto do Senhor, né? De buscar estar em comunhão com o Senhor, sempre buscar a Ele, estar perto dele, em comunhão e aprender dele. E é um desejo que é expressado nessa oração dele como
o escritor aqui diz também, deve ser o mesmo desejo que nós devemos ter, né? Que é de estar sempre com o Senhor, em comunhão com Ele, todos os dias de nossas vidas. Buscar a Ele, estar perto dEle, viver com Ele lado a lado, em todas as coisas, em todo detalhe, nós devemos estar sujeito a eles, né? A Ele, independência do nosso Senhor, e caminhar realmente lado a lado com Ele, próximo, o mais próximo possível, e aprender com Ele. E é uma coisa que a gente deve orar, irmãos, né? Lembrando que a oração é algo poderoso, é uma ferramenta, é uma arma poderosa para a gente. E a gente necessita dela porque nós somos vulneráveis vamos dizer, ao mal aqui na Terra, né? Temos a carne, estamos sujeitos à fraqueza, né? A se desviar do Senhor. Então, a gente necessita estar em dependência do Senhor, a gente precisa estar em oração, pedindo a Ele, pedindo ao nosso Deus e Pai, que nos ajude a estar próximo dele. Não há nada de errado a gente pedir isso, né? Muito, muito pelo contrário, a gente está reconhecendo a nossa fraqueza, né? Diante do Senhor, diante do nosso Deus e Pai. Quando a gente está em oração, a gente está pedindo isso, a gente está demonstrando nossa fraqueza e total dependência dele para nos ajudar nessas coisas. Então é um desejo que devemos expressar em nossas orações, né? A gente deve sempre estar pedindo ao Senhor para que Ele nos mantenha próximo dele, perto dele, né? E deixa eu ver aqui. Eu vou poder baixar até o próximo tema. É isso, irmão. E essa oração, esse desejo vão gerar bons frutos, né? E bênçãos pra gente. Ah, e lembrando que é algo também que a gente deve levar para o nosso lar, né, cristão, o nosso lar familiar, né? É um princípio também para ter um lar piedoso, como é o tema do livro. Vamos para o próximo tema. Responsabilidade dos pais. Instruir seus próprios filhos. E agora isso nos leva ao que lemos no capítulo 9 de Provérbios. Diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, ou 7 pilares, na versão de Nelson Darbis.
Provérbios 9, versículo 1. Talvez alguns jovens já tenham me ouvido fazer esse comentário antes, mas talvez valha a pena repetir. Isto é, que o livro de Provérbios, nos primeiros 7 capítulos, tem a ver particularmente com um pai e uma mãe instruindo seus filhos. Cada capítulo começa com, acho que todos, exceto um, com filho meu, ou ouve, filho, a correção, ou instrução na versão Almeida Revista Atualizada. E não deixes a doutrina ou ensino, a versão tradução brasileira, de tua mãe. Porque este é o canal ordenado por Deus para a nossa instrução. Sei que há muitos jovens aqui que têm pais e mães cristãos. E graças a Deus por um pai e uma mãe cristã. Você não sabe a bênção que é isso. Você pode não perceber quando é jovem. Você pode sempre sentir que eles estão atrás de você e estão instruindo você e estão instruindo você. Mas você não sabe o quanto eles buscam o seu bem e a sua bênção. Eles querem que você seja feliz. Eles desejam isso para você acima de tudo. Então, Deus deu essa responsabilidade aos pais. E posso fazer uma pausa aqui para dizer uma palavra àqueles que são pais? Este é um dia em que é difícil ganhar a vida. É difícil e parece que a economia é configurada de forma que se espera que dois pais trabalhem para ter dinheiro suficiente para sustentar uma casa e isso torna muito, muito difícil. Então, eu estou dizendo isso porque esta é a tentativa do diabo de que os pais não tenham tempo suficiente com seus filhos. Seja quem for que tenha as crianças e os jovens consigo, são esses que realmente os têm. E eu imploro a vocês, como pais, que se lembrem de que Deus lhes deu uma tremenda responsabilidade nas jovens vidas que Ele confiou aos seus cuidados. Que Ele nos dê a graça, como pais, de sermos fiéis. Um pai me disse: estávamos tão ocupados tentando conseguir um lar, tentando nos dar bem, tentando nos acomodar na vida e negligenciamos nossa família. Agora eles cresceram e estão longe. Eu digo a você, é verdade que é difícil na economia atual, mas coloque as coisas mais importantes em primeiro lugar. Lembre-se destes primeiros 7 capítulos de Provérbios. Lembre-se de que, lembre-se de quanto
nossos filhos precisam das instruções e advertências que nos são dadas tão claramente nesses capítulos. É realmente os dias de hoje, né, são bem corridos, né? Mas nós, como pais, nós devemos sempre lembrar, como o irmão ele cita aqui no texto, que o Senhor nos deu essa responsabilidade de cuidar de nossos filhos. Isso é algo, isso é algo tão importante, né, no lar familiar, né, os pais, né, tendo o cuidado, casal tendo cuidado um com o outro e com seus filhos também, a família em si, né? E a gente não pode deixar que as ocupações, né, com o conquistar de alguma coisa, ou seja a construção de uma casa, como o irmão aqui mencionou, né, uma história, um exemplo, né, para poder obter um conforto e alguma coisa assim, ou um carro, ou seja lá o que for, a gente não pode deixar que essa ocupação, né, que com certeza vai, vai necessitar de que a gente se empenhe mais nas coisas do mundo, no trabalho, né, nas correrias, para poder a gente conquistar aquilo, material, e a gente acabar esquecendo, né, e deixando de lado essa responsabilidade que a gente tem com a família, né, com os nossos filhos, né? Se algum irmão quiser esclarecer esses pontos que a gente já leu até aqui, fique à vontade. Vamos continuar lendo, então. Sabedoria
para os filhos que saem de casa. Então, no oitavo capítulo, a imagem muda um pouco e vemos uma pequena figura que nos é apresentada nos filhos saindo de casa. Você sabe, chegada a hora em que os filhos saem de casa, você percebe a maneira como o oitavo capítulo começa. Não diz como os outros capítulos: Filho meu, guarda as minhas palavras, e assim por diante. Observe o oitavo capítulo. Não clama, porventura, a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, da banda das portas da cidade, à entrada da cidade e à entrada das portas está clamando. Provérbios 8, de 1 a 3. Talvez em sua própria mente você possa imaginar isso. E eu sei que existem muitos jovens aqui que talvez por causa de seus empregos sairão de casa. Eles foram para algum lugar para estudar e talvez eles tiveram que ir para outro lugar por causa do emprego. E agora você não ouve a voz do pai. Você não ouve mais a voz da mãe, mas a sabedoria ainda clama. E a sabedoria é o próprio Senhor Jesus. Ele é a sabedoria. Cadê? Ele é a sabedoria personificada. Se você ler o capítulo, verá que ele é aquele que é trazido diante nós aqui como o Criador, aquele que nos conhece completamente e que sabe tudo sobre este mundo e todos os seus truques e tudo mais. Este capítulo nos mostra que ele tem um entendimento perfeito de todas as coisas. Meu é o conselho e a verdade e a verdadeira sabedoria. Provérbios 8, 14. Ele disse que entende todas as coisas que você vai ter que enfrentar. E agora, quando você não ouvir mais a voz de seus pais, não se esqueça de que a voz da sabedoria ainda clama. Deus lhe deu em sua palavra toda a instrução de que você precisa. Não vou me alongar sobre isso, mas no oitavo capítulo, diz no último versículo: O que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 8, 36. Ou seja, se não queremos a sabedoria de Deus, devemos amar um caminho que só leva a um fim triste de ruína. Que o Senhor nos conceda que possamos seguir, então, a sabedoria de Sua palavra.
Aqui já demonstra um pensamento de Deus, né? É a vontade de Deus. Como a gente vê lá em Gênesis, né? Como é no princípio ali, quando Deus diz: então o homem deixará o pai e sua mãe e iniciar sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, algo assim. Isso acontece com todo varão, né? Primeiro ele deixa pai e mãe, se une à sua mulher, que é o casamento, o matrimônio, e ali os dois se tornarão uma só carne, que é a nova célula familiar, né? E, e esse casal, né? Ele vai estar formando uma família ali, uma célula familiar, vão ter os seus filhos, né? Vão criar os seus filhos na demonstração do Senhor, no caminho do Senhor, né? E sempre buscando casal ali, família, né? Sempre buscando estar perto do Senhor, em oração, né? Pedindo isso ao Senhor. E ele deve guiar e instruir seus filhos também nesse mesmo caminho. E eles crescem, né? E aos jovens, quando eles chegam a certo ponto, jovens também devem entender que o melhor caminho é o caminho do Senhor. É continuar naquele mesmo caminho em que eles foram instruídos. Senão, se desviar, irá trazer consequências ruins, né? Desagradáveis. E os jovens, né, que saem de casa, estão conhecendo o mundo, é bom entender que essas coisas do mundo, essa consciência do mundo, né, os prazeres, essas coisas do mundo, isso aí tudo passa, tudo é passageiro, né? E as coisas do mundo é para perdição. O melhor lugar que nós devemos estar é nos braços do Senhor, é no caminho do Senhor, em obediência ao Senhor, que é um caminhar em sabedoria, né? Em temor ao Senhor. Em Provérbios mesmo diz, né, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então é ter isso em mente, né? Os jovens que estão saindo de casa, estão para sair de casa, vão ter as suas vidas, vão ter o seu trabalho, né? Futuramente vão se casar. A melhor coisa é seguir nesse caminho do Senhor, no caminho do Senhor. Que lembrando que, como o próprio irmão aqui no texto ele diz, e é verdade, que o Senhor ele é o único que quer o melhor para a gente, né? As vontades e interesses do nosso Senhor, de Deus para nossa vida, são as melhores, né, e perfeitas. E a gente pode confiar nele. Ele só quer o bem para nós.
Então a gente vamos partir para o próximo tema. Então, depois do jovem, né, ter saído de seu lar, deixado pai e mãe, agora a gente vai ver o tema sobre o cônjuge, né, a procura do cônjuge. O tema é o cônjuge para toda a vida, uma das decisões mais importantes da vida. Quando chegamos ao nosso capítulo, diz aqui: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, ou pilares, na versão de Nelson Darby. Provérbios 9:1. Gostaria de falar deste versículo em conexão com uma companhia para toda a vida. Creio que é muito importante a companhia que você escolhe na vida. Vai edificar ou vai derrubar você. Ela irá ajudar ou atrapalhar você. Ela será uma bênção ou não em sua vida. É muito importante que você esteja diante do Senhor sobre este assunto. Não há outra decisão tão importante senão aquela que tem a ver com a salvação da sua alma e a de seguir o Senhor no caminho da obediência de uma maneira espiritual. Mas em um sentido natural, é a decisão mais importante que você pode tomar. Ao observar os jovens e vê-los entrar nos relacionamentos da vida, vi alguns e foi apenas o começo de uma mudança real e uma bênção de felicidade e gozo em seguir o Senhor e ajudar uns aos outros. No entanto, com outros, foi exatamente o oposto. Não foi para a bênção deles. Estou dizendo essas coisas com bastante fraqueza, porque, como eu disse, enquanto viajava, vi como o colapso do lar está afetando toda a Assembleia, está estragando o testemunho, porque as famílias se envolvem em todos os tipos de coisas, porque a vida no lar é a espinha dorsal da Assembleia de Deus. Encontramos na primeira epístola de Timóteo que aquele que ocupava uma posição de responsabilidade na Assembleia era aquele cuja casa era ordenada de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito importante.
Nesse ponto, a gente já vê a importância, né, da escolha do cônjuge. E tudo como todas as coisas, a gente deve estar sob direção do Senhor, né, principalmente aos jovens que não se casaram ainda, né. Nós amamos ao nosso Senhor, né, nós fomos salvos por Ele, nós amamos a Ele e queremos estar perto dele, né, como expressa o salmista, né, Davi, aquele desejo de estar perto do Senhor, de estar buscando ao Senhor. É um desejo, assim, do coração de cada cristão também, né, foi salvo pelo Senhor, né, que creu no Senhor. É natural ter esse desejo e amor pelo Senhor, de estar perto dele. E por essa caminhada que a gente tem, né, de estar perto do Senhor, estar em obediência à palavra dele, sendo temente a ele, né, a gente vive nessa caminhada cristã. Quando parte, irmãos, jovens também, para esse ponto de escolher uma companheira ou um companheiro para estar ao nosso lado para toda a vida, né, como diz no tema ali em cima, né, um cônjuge para toda a vida, é um ponto que a gente deve observar bastante, porque, como está falando, é para toda a vida, né. Então, sobre essa questão da escolha do cônjuge, a gente também deve deixar para o Senhor. A gente deve estar em dependência do Senhor, né. Pergunta a Ele, né, pede ajuda a Ele, né. Qual é a pessoa que tu queres, né, que eu me case? Pede ao Senhor, né, e Ele com certeza Ele vai responder, com certeza Ele vai dar, né, a pessoa certa. Pode levar um tempo, né, mas aí você vai estar no caminho da fé, vai estar em paciência, mas o Senhor vai responder, o Senhor vai dar, né, mas a gente deve estar sujeito à vontade dele. Não é pedir também e sair, e ao mesmo tempo sair, procurar e não, a gente deve pedir e realmente esperar, e o Senhor ele vai comprovar, né. Isso nos lembra, irmãos, né, a questão do jugo desigual, né, que é tratado na Bíblia. Isso a gente vê tanto no Antigo Testamento, né, quanto no Novo Testamento, né. Até com o povo de Israel, Deus ele não permitia que o seu povo se relacionasse com com o povo, né, de fora, né. Da mesma forma no cristianismo é a mesma coisa, né, porque Deus ele é imutável, né. Então é a mesma coisa desde do Antigo Testamento, no Novo Testamento também, né, que ele no Novo Testamento ele exorta a não entrar em um jugo desigual com os infiéis, né. E o Senhor, que é lá em primeira 2 Coríntios capítulo 6, se eu não me engano. Seria bom a gente ler, né, dar uma lida. Acho que é mais para baixo, acho que é no capítulo.
no versículo 13, não lembro. Não, é no 14. É interessante, eu vou ler a partir do 12, versículo 12, né? Que Paulo, ele diz assim: não estáis, não estáis estrestados em nós, mas estáis estrestados ou presos nos vossos próprios afetos, né? Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um fiel com o infiel? E que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então a gente vê essa separação, né? Assim como Deus é santo, né? E ele não tem comunhão com o mal. Nós, quando somos separados, irmãos, do mundo, a gente deve entender que a gente também não devemos ter mais comunhão com o mal, né? No, no relacionamento, a gente deve entender que nós fomos separados por Deus, certo? Nós amamos ao Senhor, né? Queremos e desejamos estar sempre perto deles, né? Mas aqueles que ainda estão em trevas, como a gente vê lá em Efésios, como nós estávamos, né, antes de crer no Senhor, né, os incrédulos, eles não querem a Deus, né? Eles andam em um caminho totalmente diferente da vontade de Deus, né? E não agradam a Deus. E se a gente entrar em um jogo desigual, né, escolher um cônjuge desse, né, uma pessoa que, que vive em um caminho diferente, a gente não vai ter comunhão, como a gente vê lá, como a gente vê no próprio capítulo falando, né? Que comunhão tem entre os fiéis e os infiéis, né? Ele faz várias comparações ali, né? Nos mostrando que não há comunhão, né? E nesse ponto a gente tem que entender também que a gente não pode se deixar levar pelos nossos sentimentos, pelas nossas afeições, porque como diz lá em uma passagem lá no Antigo Testamento, né, enganoso é o coração e perverso. Então, realmente, irmãos, como o irmão falou aí no texto, é uma coisa que a gente deve estar realmente em dependência do Senhor, né? Pedir a Ele, conversar com Ele, para Ele nos direcionar, né? E o Senhor, ele aos jovens, né, principalmente que não estão buscando se casar, né? O Senhor nunca vai direcionar alguém que seja fora do ciclo cristão, né? Eu digo um incrédulo, né? Mas o Senhor sempre vai
direcionar uma pessoa que seja da mesma família celestial, né? Porque senão ele estaria se contradizendo em sua palavra, né? Que ele exorta e orienta a não entrar em um jugo desigual. E por mais que o jovem, né, se apaixone ou tenha algum sentimento pelaquela pessoa, né, a gente deve sempre lembrar que o Senhor ele conhece o coração de cada um, né? E ele sabe o que é o melhor para nós, né? A gente pode achar: "Ah, não, dá certo e coisa e tal", mas isso ele sabe, né? A gente vê só o superficial, mas o Senhor vê o futuro, o Senhor vê o que é que vai acontecer, o Senhor vê, né, o que é que vai ocorrer, né? O Senhor verdadeiramente ele sabe o que é o melhor para nós. Só basta seguirmos, né? Independência do Senhor, seguirmos pela fé, em obediência à palavra dele, e ele pouco a pouco assim vai nos abençoar, né? Recompensando assim esse nosso caminhar de fé. Que aqui tá dando para os irmãos, as irmãs entenderem um pouquinho? Irmão, tá me ouvindo? Irmão, tá me Sim, ouvindo? sim, tô ouvindo. Eu queria testar, eu queria testar o microfone, porque eu tava com um probleminha no microfone, né? Mas eu tô entendendo muito bem, que tá sendo ótimo a sua leitura, viu? Certo, irmã. Jorge, Oi? já são 9h30. O que é que os irmãos acham aí de a gente dar continuidade, se, se eu permitindo, né? A gente ler esse tema já no próximo sábado. Sim. Isaac, Renan, Renan já respondeu aqui, tudo bem? Ok.
Jorge, eu vou estar tirando aqui a gravação. Você agradece, por favor? Sim,